Bom, pessoal, então retomando a análise dos direitos fundamentais. Vimos no bloco anterior conceito e distinção entre os direitos fundamentais e garantias fundamentais. Nós vamos agora começar esse bloco analisando a natureza dos direitos fundamentais, examinando os direitos fundamentais sob a perspectiva subjetiva e a perspectiva objetiva. Como já dito, sob a perspectiva subjetiva, os direitos fundamentais conferem ao seu titular a possibilidade, a faculdade de exigir do Estado, ou como já antecipado, também de outros membros da sociedade, uma prestação positiva, uma prestação negativa, um fazer, um não fazer. Em outras palavras, os direitos fundamentais conferem aos seus titulares a pretensão de que se adote um determinado comportamento, como dito, positivo ou mesmo negativo. Veja então, natureza dos direitos fundamentais, perspectiva subjetiva. Os direitos fundamentais conferem aos titulares a pretensão a que se adote um determinado comportamento, positivo ou negativo, em respeito à dignidade da pessoa humana. Já sob a perspectiva objetiva, como nós vimos, indica que os direitos fundamentais compõem e integram a base do sistema jurídico de cada Estado nacional. Com isso, ele impõe ao Estado, ele obriga o Estado a criar uma série de instrumentos, de políticas públicas que visem garantir, dar efetividade aos direitos fundamentais. Indicam, portanto, que o Estado deve assegurar os direitos fundamentais como condição de legitimação do próprio Estado democrático de direito. Veja a perspectiva objetiva dos direitos fundamentais, conforme já destacado. Os direitos fundamentais compõem e integram a base da ordem jurídica, sendo certo que a afirmação e asseguramento, olha lá, afirmação e asseguramento dos direitos fundamentais é condição de legitimação do próprio Estado de Direito, razão pela qual neles unem-se, em relação de complemento e fortalecimento recíproco, várias camadas de sentido. Ao significado dos direitos fundamentais como direitos subjetivos básicos do homem, corresponde o seu significado como elementos do direito objetivo da comunidade humana, distintamente acentuados. Nós temos aqui uma correlação necessária, portanto, entre essas duas perspectivas, subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais. Agora, positivação dos direitos fundamentais. Como já destacado no bloco anterior, os direitos fundamentais, eles normalmente estão positivados nas constituições de cada Estado nacional. Mas eles não estão necessariamente previstos de forma expressa nas constituições de cada Estado. Então nós podemos ter direitos positivados expressamente nas constituições, mas também temos dentro do sistema jurídico constitucional o reconhecimento de direitos não expressos, direitos não escritos, chamados de direitos implícitos. E também aqueles direitos que decorram, no caso brasileiro, de tratados internacionais de direitos humanos. Para isso, é importante retornarmos ao parágrafo 2º do artigo 5º, que nós já vimos. Vamos até lá? Então, parágrafo 2º do artigo 5º. Veja novamente como dispõe a Constituição. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição, ou seja, aqueles positivados na Constituição, não excluem outros. Significa que os direitos expressos não excluem, por exemplo, direitos implícitos. Não impedem o reconhecimento a partir de uma interpretação sistemática, finalística, que se reconheça a existência no sistema jurídico constitucional brasileiro de direitos implícitos. E a Constituição brasileira ela vai além, lá no parágrafo 2º, reconhecendo também como direitos fundamentais aqueles que decorram de tratados internacionais. Voltando ao dispositivo. Então, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime ou dos princípios por ela adotados. Aqui nós temos
chamados direitos implícitos ou não escritos, ou aqueles decorrentes de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então nós temos na Constituição, reconhecido constitucionalmente, não apenas os direitos expressos, mas também os implícitos e aqueles decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Então nós temos aqui positivação, artigo 5º, parágrafo 2º, reconhecimento de direitos expressos, lembrando não taxativos ou não exaustivos, como falado, reconhecido constitucionalmente, também direitos fundamentais implícitos ou não escritos, e ainda aqueles direitos fundamentais decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Por exemplo, o STF já reconheceu como direito fundamental implícito o direito à felicidade. E o STF, veja só, também manifestação do Supremo, disse que não há expressamente na Constituição e tampouco implicitamente, por exemplo, o direito ao silêncio. Mas esse direito ao silêncio integra o sistema jurídico brasileiro porque ele decorre de tratado internacional do qual o Brasil é signatário, do Pacto São José da Costa Rica. Então, por exemplo, direito implícito, direito à felicidade. Isso na visão do Supremo, tá? E direito decorrente de tratado, por exemplo, o direito ao silêncio. Veja que nós falamos de direitos implícitos que decorrem do regime constitucional dos princípios constitucionais, demandam uma interpretação sistemática e teleológica de todo o sistema constitucional, mas também é reconhecido pela Constituição aqueles direitos fundamentais que decorram de tratados internacionais de direitos humanos. Tendo em conta que a Constituição reconhece como direitos fundamentais aqueles que decorram de tratados, é necessário agora que nós façamos a distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos e, posteriormente, também analisarmos o procedimento de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no sistema jurídico brasileiro e, consequentemente, o status hierárquico ocupado pelos direitos fundamentais decorrentes de tratados no sistema jurídico brasileiro. É o que nós passamos a fazer agora. Então, distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Nós vamos examinar dois aspectos. Distinção, levando em consideração o critério formal, e distinção, levando em consideração o critério material. Então, começando sobre o aspecto formal, distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Sobre o aspecto formal, direitos humanos, indica aquele direito ou indicam aqueles direitos que estão estabelecidos em tratados internacionais. Então, formalmente, direitos humanos são aqueles estabelecidos em tratados internacionais. São aqueles positivados em tratados internacionais. Já os direitos fundamentais, como já dito, são aqueles previstos nas constituições dos Estados nacionais, expressa ou mesmo implicitamente. Então, direitos humanos, sob o aspecto formal, são aqueles que encontram fundamento em tratados internacionais de direitos humanos. Já direitos fundamentais, sob o aspecto formal, são aqueles que encontram assento nas constituições nacionais de cada Estado. Já sob o aspecto material, direitos humanos revelam aqueles bens jurídicos inerentes à própria natureza humana. Aqueles bens jurídicos que têm como função proteger o ser humano, inerentes à própria condição humana. Já os direitos fundamentais, eles não se esgotam na proteção à pessoa humana. Nós temos direitos fundamentais, por exemplo, relativos à pessoa jurídica. Então, direitos humanos inerentes à condição humana. Já direitos fundamentais não se limita à pessoa humana, pode alcançar, por exemplo, até mesmo pessoa jurídica. Vendo então distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais,
tendo em conta o critério formal e o critério material. Vamos examinar agora os direitos humanos no Brasil. Vamos analisar o procedimento de incorporação de tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Analisado esse procedimento de incorporação, vamos examinar ainda o status hierárquico ocupado por esses tratados internacionais de direitos humanos no sistema jurídico brasileiro. Então, agora, procedimento de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Nós vamos fazer um exame em duas etapas. Primeiro, procedimento de incorporação dos tratados antes da emenda 45, como era antes da emenda 45. Analisado o procedimento anterior à emenda 45, nós vamos examinar o que foi alterado no que diz respeito à incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no sistema jurídico brasileiro pela emenda 45. Então, como dito, vamos fazer a análise em duas etapas. Primeira etapa, incorporação dos tratados de direitos humanos no Brasil antes da emenda 45. Na segunda etapa, incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil pós-emenda 45. Então, agora, procedimento de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Então, começando, procedimento anterior à emenda 45. O procedimento de incorporação dos tratados é um procedimento subjetivamente complexo. O que significa isso? Significa que ele tem a participação não apenas de um poder do Estado, no caso do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, mas ele demanda, ele exige a manifestação de vontade tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Por isso que o procedimento de incorporação dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos no Brasil é um procedimento chamado de subjetivamente complexo, porque ele demanda a concordância tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, para que então seja incorporado ao sistema jurídico brasileiro um tratado internacional de direitos humanos. E nós vamos analisar em detalhes como se dá esse procedimento de incorporação, como falado antes da emenda 45, e o que foi alterado com a emenda 45. Como dito, o procedimento é um procedimento subjetivamente complexo. Então nós temos a participação do Poder Executivo. Vamos examinar todas as fases e cada uma das etapas, não se preocupe. Temos ainda a participação, como dito, do Poder Legislativo. Então, para que seja incorporado um Tratado Internacional de Direitos Humanos no Brasil, é necessário a anuência do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a concordância desses dois poderes. A primeira fase do processo de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos, ela cabe ao Poder Executivo. Essa primeira etapa, ou essa primeira fase, ela cabe ao Poder Executivo, mais especificamente ao Presidente da República, enquanto chefe de Estado. Lembrando que o Presidente da República, em um sistema como o nosso, presidencialista, ele exerce função tanto de chefe de governo como de chefe de Estado. Aqui a função exercida pelo presidente no processo de incorporação dos tratados é função enquanto chefe de Estado. Vamos ao artigo 84, inciso 8 da Constituição. Diz lá, compete privativamente ao presidente da República, leia-se no inciso 8, enquanto chefe de Estado, diz lá, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Grife referendo do Congresso Nacional e faça uma remissão, artigo 49, inciso 1 da Constituição. Nós vamos até lá, mas por enquanto vamos analisar a primeira fase, como dito, que cabe ao Poder Executivo, ao Presidente da República, enquanto chefe de Estado. Nessa primeira fase, nós podemos destacar 3 etapas. A primeira etapa dessa primeira fase, nós chamamos de negociação. Tente imaginar o seguinte, tente imaginar um contrato. Tente imaginar o tratado como um contrato. Você vai fazer um contrato com alguém. Qual a primeira coisa que você faz? Negocia.
discute os termos do tratado. Então, do contrato e aqui do tratado. Então, a primeira etapa dessa primeira fase, ou seja, da fase que cabe ao Poder Executivo, ao Presidente da República, é a etapa de negociação. Nessa etapa, se discute os termos do tratado. Se negocia os termos do tratado. Não chegando a um acordo, a um consenso quanto aos termos do tratado, você não prossegue no processo para edição do tratado. Chegando-se a um acordo entre os chefes de Estado, a segunda etapa da primeira fase é chamada de conclusão. Significa dizer reduzir a termo, colocar no papel o que foi objeto de consenso na primeira etapa ou na etapa de negociação. Então, negociado, chegando-se a um consenso nessa primeira etapa. A segunda etapa da primeira fase é chamada de conclusão. Nada mais é do que reduzir a termo, colocar no papel o que foi objeto de consenso. Colocado no papel, reduzido a termo, imagine novamente a questão do contrato. Negociei os termos do contrato, cheguei a um acordo quanto aos termos do contrato, coloco o contrato no papel. E agora o que eu faço? Assino. Então a terceira etapa dessa primeira fase é chamada de assinatura. Muito cuidado aqui. A assinatura, que é de competência do Presidente da República, que integra a primeira fase do processo de incorporação dos tratados, a fase que cabe ao Poder Executivo, ela não gera obrigatoriedade quanto à observância do tratado. Ela gera mera expectativa de que o tratado pode vir a ser ratificado. Então, a assinatura não obriga o país ainda à observância do tratado. Ela gera mera expectativa de que o tratado, assinado pelo chefe do Executivo, possa vir a ser ratificado. Assinado o tratado, vamos voltar lá ao inciso 8 do artigo 84. Veja lá novamente. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 8, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então, uma vez assinado o tratado pelo Presidente da República, chefe do Poder Executivo, na sua condição de chefe de Estado, esse tratado vai ser então submetido a referendo do Congresso Nacional. Vai ser submetido ao Poder Legislativo. E atenção com a expressão. Se você encontrar em livro, e isso você encontra em muitos livros, infelizmente, dizendo que cabe ao Congresso ratificar ou não o tratado, pode riscar e corrigir. O Congresso não ratifica tratado. O Congresso referenda tratado. Quem ratifica é quem assina. Portanto, quem vai ratificar o tratado, ou melhor, quem poderá ratificar o tratado, será o Presidente da República. Mais à frente, como vamos ver. Então, o presidente negocia, primeira fase, negocia, chegando a um consenso quanto ao conteúdo, reduz a termo, coloca no papel e assina. Uma vez assinado o tratado, no caso brasileiro, por óbvio, esse tratado é submetido a referendo do Congresso Nacional, com fundamento no artigo 49, inciso 1 da Constituição. Então, veja lá. Encerrada a primeira fase, o tratado, assinado pelo Presidente da República, é submetido ao Poder Legislativo. Cabendo agora ao Poder Legislativo instaurar um processo legislativo, que antes da emenda 45 era o processo legislativo, como aqui colocado para vocês, ordinário. Dizer que o Tratado Internacional de Direitos Humanos é submetido ao processo legislativo ordinário significa que ele vai ser analisado em um sistema bicameral, ou seja, separadamente pelas duas casas legislativas, iniciando a tramitação na Câmara dos Deputados, encerrando a tramitação no Senado Federal. Cabendo a cada casa legislativa examinar o tratado em um turno de discussão e votação e o quórum de aprovação de maioria simples. Então, o Presidente da República assina o tratado e submete ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional agora instaura um processo legislativo,
um processo legislativo ordinário, isso antes da emenda 45, iniciando a tramitação pela Câmara dos Deputados. Cabe à Câmara discutir e votar em um turno, aprovado por quórum de maioria simples. Se não aprovado, arquiva-se, comunica-se ao presidente da República que o tratado não foi referendado e, consequentemente, não poderá ser ratificado. Aprovado na Câmara, um turno e quórum de maioria simples, remete ao Senado, que também se manifesta em um turno e quórum de aprovação de maioria simples. Não aprovado, o Congresso Nacional comunica ao presidente da República que o tratado não foi referendado e, consequentemente, não poderá ser ratificado pelo presidente da República. Não será incorporado ao sistema jurídico brasileiro. Contudo, se a Câmara aprova um turno de discussão e votação, quórum de maioria simples, e o Senado também aprova um turno de discussão e votação e quórum de maioria simples, aprovado, portanto, pelas duas casas legislativas, aprovado, leia-se, pelo Congresso Nacional, agora muita atenção. O Congresso edita um decreto legislativo. O ato, portanto, o ato legislativo editado, quando o Congresso referenda o tratado internacional, é decreto legislativo. O decreto legislativo ainda não obriga a observância do tratado. O decreto legislativo ainda não incorpora formalmente o tratado ao sistema jurídico brasileiro. A edição do decreto legislativo pelo Congresso não encerra o processo de incorporação dos tratados internacionais ao sistema jurídico brasileiro. Nós temos ainda uma terceira fase desse processo de incorporação. Vamos voltar? Aprovado o tratado pelo Congresso Nacional ou referendado o tratado pelo Congresso Nacional, como dito, edita-se um decreto legislativo. Editado o decreto legislativo, o procedimento de incorporação dos tratados volta ao Poder Executivo. Terceira fase, novamente, Poder Executivo, artigo 84, inciso 4, parte final. Nessa terceira fase, cabe ao presidente da República adotar duas medidas. Uma que gera efeito no plano internacional e outra que gera efeito no plano interno. No plano internacional, cabe ao presidente da República ratificar ou não o tratado. A ratificação, ela pode se dar através da chamada troca ou do chamado depósito. Troca dos instrumentos de ratificação quando se cuidar de tratado bilateral. E depósito quando se cuidar de tratado multilateral. Então, quando se tratar, ou melhor, quando se cuidar de tratado bilateral, a ratificação se faz através da troca dos instrumentos de ratificação. Quando se cuidar de tratado multilateral, a ratificação se faz a partir do depósito do instrumento de ratificação no órgão responsável por receber o instrumento de ratificação em conformidade com o que é estabelecido no respectivo tratado. Então, por exemplo, se for um tratado que tem a chancela da ONU, Secretaria-Geral da ONU. Se for um tratado que tem a chancela da OEA, você tem lá a Secretaria da OEA, responsável por receber o instrumento de ratificação. A ratificação, ela passa a obrigar o país à observância do tratado no âmbito internacional, ainda não no âmbito interno. Então, ratificado o tratado pelo presidente da República, cabe agora ao presidente da República adotar uma segunda medida que visa gerar efeitos no âmbito interno. Nessa segunda etapa, o presidente da República, ele edita um decreto. A gente chama de decreto promulgador, mas a Constituição faz referência a decreto. Não fala decreto promulgador. Então, esse decreto editado pelo presidente vai ter 3 finalidades conforme o Supremo Tribunal Federal. Primeira finalidade, promulgar o tratado. Significa dizer, incorporar o tratado formalmente ao sistema jurídico brasileiro. Então aqui fica fácil você visualizar. Se eu pedir para vocês, por favor, peguem aí na sua legislação o Pacto de São José da Costa Rica. Eu lhe pergunto. Você vai procurar o decreto legislativo, ou seja, o ato editado pelo Congresso
que aprovou o Pacto de São José da Costa Rica, que referendou o Pacto de São José da Costa Rica, ou você vai procurar o decreto presidencial? Se você procurar aí na sua legislação, procure agora. Você vai procurar o decreto legislativo ou o decreto presidencial? E já lhe digo, o decreto presidencial. O decreto presidencial é que incorpora formalmente o tratado ao sistema jurídico brasileiro. No caso do Pacto de São José da Costa Rica, é o decreto 678 de 92. Então, retornando. O presidente, então, edita um decreto. Decreto que vai produzir 3 efeitos no sistema jurídico interno. O primeiro deles é promulgar o tratado. Significa incorporar o tratado formalmente ao ordenamento jurídico brasileiro. O segundo efeito é dar publicidade ao tratado. Tornar o tratado de conhecimento público de que existe uma nova norma jurídica que integra o sistema jurídico brasileiro. E o terceiro efeito, dar ao tratado executoriedade no âmbito interno. É a partir, então, da edição do decreto pelo presidente da República, que nós chamamos de decreto promulgador, que o tratado passa a integrar o sistema jurídico e, consequentemente, conferir ao titular a possibilidade de exigir aquilo que é estabelecido no Tratado Internacional de Direitos Humanos, uma prestação positiva, uma prestação negativa. A executoriedade, portanto, no âmbito interno, ela vai decorrer da edição do decreto promulgador pelo presidente da República. Vimos, então, o procedimento de incorporação dos tratados antes da emenda 45. Agora, análise do procedimento de incorporação dos tratados pós-emenda 45. Se você olhar o nosso quadro, fica fácil você visualizar que não houve qualquer alteração na primeira fase, que cabe ao Poder Executivo, ou na terceira fase, que cabe também ao Poder Executivo. A alteração se deu na segunda fase, que cabe ao Poder Legislativo. A emenda 45, ela não eliminou o procedimento ordinário que nós vimos, mas ela acrescentou o chamado procedimento especial para a incorporação de tratados internacionais de direitos humanos. Então, muito cuidado com o que eu estou dizendo. Eu estou afirmando que os tratados internacionais de direitos humanos, pós-emenda 45, podem ser submetidos a 2 procedimentos distintos. Ao procedimento legislativo ordinário, que nós vimos, um turno em cada casa e código de aprovação de maioria simples, ou ao procedimento especial. Procedimento especial que encontra assento no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. E no parágrafo 3º do artigo 5º, o Tratado Internacional de Direitos Humanos vai ser submetido a um procedimento um pouco mais dificultoso, um pouco mais trabalhoso. Um procedimento de incorporação equiparado ao procedimento constitucional para a edição de emendas constitucionais. Então, esse tratado ele vai ser submetido ao procedimento especial, ou melhor, pode ser submetido, porque nós temos agora, como dito, 2 procedimentos possíveis. Então, ele vai ser submetido ao procedimento especial, que vai demandar exame bicameral, separado nas 2 casas legislativas, iniciando na Câmara, encerrando no Senado, 2 turnos em cada casa, não apenas um em cada casa, 2 turnos, 2 na Câmara, aprovação por 3/5 dos votos, não mais maioria simples, 3/5 em cada turno de votação. Então, aprovado na Câmara, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, é submetido ao Senado Federal. Também devendo ser analisado em 2 turnos e código de aprovação de 3/5. Se não for aprovado, assim como dissemos anteriormente, o Congresso não edita qualquer ato específico. Ele apenas comunica o chefe do Executivo que o tratado não foi referendado e não poderá ser ratificado. Caso o Congresso aprove ou referende o tratado, seja pelo procedimento ordinário ou pelo procedimento especial, ele edita a mesma espécie legislativa, o mesmo ato legislativo, qual seja, decreto legislativo. Então fica fácil você ver que não foi alterado a primeira fase, como dito, tampouco a terceira fase. O que houve foi alteração na segunda fase, que cabe ao Poder Legislativo. Essa alteração não eliminou o procedimento ordinário, acresceu o procedimento especial. O procedimento especial
previsto no parágrafo 3º do artigo 5º. Adotado um ou outro procedimento, seja o ordinário ou o especial, a aprovação do tratado, o referendo do tratado, vai se dar a partir de edição pelo Congresso Nacional de decreto legislativo. O mesmo ato editado antes da emenda 45. Você pode estar se perguntando, professor, mas por que foi estabelecido um novo procedimento? Por que foi acrescido mais um procedimento? Isso nós vamos examinar no próximo bloco, quando estudarmos o status hierárquico dos tratados internacionais de direitos humanos no sistema jurídico brasileiro. Rapidinho, hein? Dá tempo de tomar uma água e já voltamos.